E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos seguir aqui os nossos trabalhos de hoje falando sobre o Russell Westbrook, que é o seguinte: a carreira do Westbrook virou de ponta cabeça nesses últimos anos, né? Cara, o Westbrook, ele fecha 2017 sendo eleito MVP, né? Sendo, né, o segundo jogador na história da NBA a fechar uma temporada com médias de triple-double. Ele quebra o recorde de triple-double na história da liga, supera o Oscar Robertson. Aí vem 2018, ele tem uma temporada um pouco abaixo, mas novamente ele consegue mais uma temporada com médias de triple-double. Se torna o primeiro jogador na história a ter duas temporadas com médias de triple-double. Vem 2019 e o que aconteceu? Médias de triple-double novamente, jogando ao lado de Paul George. O Westbrook consegue ter uma ótima temporada e se torna, né, o primeiro jogador a ter 3 temporadas com médias de triple-double. O Westbrook sai do Oklahoma, vai para Houston. Não vai mal no Houston, mas também não é nada espetacular. Cai, né, para os Lakers nos playoffs na bolha. E aí ele é trocado para o Washington Wizards. No Washington Wizards, ele consegue ter um ótimo desempenho, tanto é que ele, em poucos jogos, né, o Westbrook, ele se tornou o jogador com mais triple-doubles na história da franquia. Conseguiu liderar o Wizards a um playoff, coisa que ninguém esperava ver aquele Wizards num playoff. E muito graças ao Westbrook o time conseguiu. E aí veio a troca pro Lakers. E foi aí onde a carreira do Westbrook virou de ponta cabeça, né? Porque o Westbrook, ele provavelmente não, né? Com certeza teve o seu pior basquete na carreira, né? Na última temporada. De longe foi a pior temporada na carreira do Westbrook. Foi realmente uma temporada ridícula. Individualmente e coletivamente, né? Nada deu certo pro Westbrook. Né? O Lakers não conseguiu ir pro playoff, não conseguiu ir pro play-in. E o Westbrook foi colocado como, por muitos, né, como o grande culpado, né, pelo vexame do Lakers na última temporada. Com certeza ele foi, né, um dos maiores culpados, mas algo que eu sempre bati na tecla que não era ele o grande problema. O grande problema era o Frank Vogel. Pois bem, iniciamos essa temporada com várias especulações sobre o futuro do Westbrook, muitos cravando que o Westbrook seria trocado, inclusive eu achei que o Westbrook seria trocado, mas ele não foi. E ele surpreendeu muita gente ao aceitar vir do banco, né, cara? O Westbrook se tornou reserva e se tornou um ótimo reserva. Teve ótimos jogos, ótimas atuações, números muito bons, números que inclusive o credenciam para ser eleito Sixth Man of the Year. Mas mesmo jogando bem, o Westbrook nunca foi... Assim, nunca disseram, ó, beleza, agora o Westbrook é um cara intocável no Lakers, o Westbrook vai ficar no Lakers até o final da temporada. Não, isso nunca aconteceu. Mesmo jogando bem, todo mundo falava, beleza, o Westbrook tá jogando bem, mas tem que trocar ele. Inclusive eu também sempre defendi que mesmo jogando bem, o Westbrook tinha que ser trocado. E por que, Luiz? Por quê que você achava que o Westbrook tinha que ser trocado? Porque, infelizmente, o Westbrook ele se tornou um jogador muito inconfiável, né? Você nunca, né, conseguiu de fato confiar no Westbrook. Porque ele ia lá, tinha um jogo muito bom e depois tinha 3 jogos muito ruins. E aí você junta isso com um salário de 47 milhões, né? E, então por isso que eu, assim como vários outros analistas, sempre bateram na tecla. Ó, o Westbrook tem que ser trocado, o Lakers tem que trocar. Se o Lakers conseguir trocar o Westbrook, vai ser muito bom para a franquia. E o Lakers conseguiu, né? O Lakers trocou o Westbrook pro Utah Jazz e agora o Westbrook tá, né, tá numa situação complicada, porque o Utah não parece querer ficar com o Westbrook, porque é um time que tá em reconstrução, então não faria sentido, né, ficar com o Westbrook, um jogador veterano, um jogador com um salário muito alto. Não vejo sentido nisso. E, né, o mercado do Westbrook é um mercado muito restrito, né? Poucas equipes estariam dispostas a pegar o Russell Westbrook. E vendo essa situação que o Westbrook tá, o Stephen A. Smith, né, que é comentarista da ESPN, um dos principais comentaristas, inclusive, da ESPN, polêmico pra cacete, mas eu gosto dele, eu acho que ele é bem carismático. O Stephen A. Smith, ele participou do First Take, né, e programa, inclusive, que foi exibido hoje.
E ele soltou algumas aspas bem incisivas, né, sobre o Westbrook. O Stephen Smith ele chegou a dizer que essa troca para o Utah é o início do fim da carreira do Russell Westbrook. Eu separei aqui alguns trechos, né, do Stephen Smith para a gente dar uma comentada. O primeiro trecho que eu quero comentar aqui é o seguinte. Ele falou o seguinte, o Stephen Smith. Não há outra forma de ver essa situação do que o início do fim de Russell na NBA, falando sobre a troca dele para o Utah. Eu aplaudi pelas atuações na atual temporada, pois aceitou ser reserva e foi uma presença enérgica em quadra. Mas nos bastidores, ouvimos que existiam diversos problemas no vestiário. Não dá para ignorar o que aconteceu. Ele discutiu com o técnico e em seguida foi negociado. Bom, para quem não sabe, né, depois que o Westbrook foi trocado, uma matéria foi solta, né, dizendo que o Westbrook era visto como um vampiro dentro do vestiário do Lakers e que ele estava sendo tóxico dentro do vestiário. Essa matéria também, né, abordou essa discussão que o Westbrook teve com o Darvin Ham. Sinceramente, me surpreendeu, porque o Westbrook sempre se mostrou um cara bom de vestiário, né? Eu sempre vi muitas entrevistas de companheiros de equipe do Westbrook sempre elogiando ele, então, sinceramente, me surpreendeu bastante, tá? Essa matéria. Não sei se é verídica, né? O Westbrook, ele negou, né? Isso, ele negou que era um vampiro dentro do vestiário. Inclusive, ele ficou bem chateado com isso. Mas a matéria foi essa, né? A matéria solta disse que o Westbrook de fato era um vampiro e que isso fez com que o Lakers trocasse ele. Bom, o Stephen Smith ele segue e nesse trecho ele fala sobre a ida do Westbrook para o Utah Jazz. Ele fala o seguinte: todos sabem o que Danny Ainge está planejando em Utah. Russell só está lá por causa do seu contrato. Não é um jogador de basquete para o time, mas um papel de 47 milhões de dólares expirantes. Foi só por isso que tiveram interesse em adquiri-lo. Ele pode e vai ser dispensado, mas não esqueçam os motivos pelos quais chegou nesse ponto. E isso é uma verdade. O Utah não pegou o jogador Russell Westbrook. O Utah pegou o contrato do Russell Westbrook. E aí você me pergunta, nossa Luiz, mas qual que é a vantagem do Utah de pegar um jogador, né, com um contrato desse? Por quê? Porque se o Utah, se não, né, quando o Utah dispensar o Russell Westbrook, isso vai acontecer, esses 47 milhões de dólares do contrato do Westbrook vão ser liberados do cap space do Utah. Então o Utah pegou o Russell Westbrook para abrir espaço no cap com a sua dispensa. E assim como o Stephen Smith disse, né, cara? Que situação que o Westbrook chegou, né? O Westbrook, ele virou uma ferramenta para abrir cap space, né? É duro, né? É duro ver isso, mas infelizmente é a verdade. E o Stephen Smith, ele fechou, né, essa sua fala sobre o Westbrook se mostrando triste pela situação do jogador. Ele falou o seguinte: eu estou muito triste antes de tudo. É triste porque ninguém quer ver algo assim acontecer com um atleta desse calibre. Não dá para questionar o esforço e talento de Russell. Então vê-lo jogado de lado e considerado cancerígeno não é um tema agradável de discutir, mas ao mesmo tempo a situação é essa. É o fechamento de um capítulo em sua carreira, certamente. E, sendo sincero, eu tenho o mesmo sentimento do Stephen Smith. É muito triste, cara, ver como que essa reta final de carreira do Westbrook tá sendo, né? O cara não consegue ficar num time, o cara ele é malquisto pelas franquias, as franquias não querem o Westbrook. O Westbrook ele se tornou motivo de piada, né? Nas redes sociais, todo mundo tira a onda do Westbrook. Um jogador que sim, sempre teve os seus haters, um jogador que sempre teve os caras que não gostavam dele, mas um jogador que era respeitado. E hoje parece que a galera não respeita mais o Westbrook. Uma coisa é você criticar, né, o jogador, é você
dizer, né, que ele tem que ser trocado e justificar o porquê que ele tem que ser trocado. Agora, pô, algumas piadas são maldosas, né, cara? Algumas declarações são maldosas em relação ao Westbrook. Me incomoda um pouco, ainda mais por eu ser torcedor do Thunder, franquia onde o Westbrook é um deus, né? O Westbrook é o maior ídolo da história do Thunder. Eu comecei a torcer pro Thunder por conta do Westbrook, né? Então eu fico bem chateado com essa reta final de carreira do Russell. Assim, muita coisa que o Stephen Smith disse eu concordo. Eu concordo com quando ele fala, né, que, pô, ele não foi pro Utah para ser jogador, ele foi pro Utah só para abrir cap, concordo. Concordo quando ele diz que é muito triste ver a situação que o Westbrook se encontra, porque ele sempre foi um cara muito esforçado, e isso é algo que ninguém tem um A para falar do Westbrook. O Westbrook sempre foi esforçado, é um cara que dificilmente perdeu os jogos, é um jogador que não gosta de ser poupado, é um jogador que gosta de estar em quadro o máximo possível, mesmo sendo criticado. Então eu concordo quando ele diz que é uma pena, porque é uma pena. Agora, um ponto que eu acho que o Stephen Smith deu uma exagerada foi quando ele disse que é o início do fim do Russell na NBA. Eu não concordo tanto, porque nessa off-season também foi dito isso, que era o início do fim da carreira do Westbrook, porque o cara conseguiu se reinventar. O cara virou reserva, virou um baita de um reserva, né, números maravilhosos, né, se tornou reserva com mais triple-doubles na história da NBA. Nenhum reserva teve tantos triple-doubles como Westbrook, sabe? Eu não acho que é o início do fim, eu acho que pode ser o início de um recomeço, né? O Westbrook, beleza, é um cara, né, que tá na reta final de carreira, isso é inegável. Só que o Westbrook, ele pode sim se reinventar. Ao contrário do que muita gente acha, eu ainda acho que o Westbrook ele tem lenha para queimar. Eu ainda acho que ele pode ser uma peça importante de um time. Por exemplo, Miami, Bulls e Clippers estão interessados no jogador, segundo as principais fontes. O Clippers é um time que eu tenho batido muito na tecla que seria o time perfeito para o Westbrook. É um time que precisa de um armador como ele, é um time onde ele seria titular, né? E é um time onde ele jogaria ao lado de um cara com quem ele já formou uma baita de uma dupla, que é o Paul George. Então, eu não vejo o Westbrook como um jogador descartável. No Utah, ele é um cara descartável, porque o Utah não tem a intenção de ficar com ele. Agora, no Clippers, ele é um jogador que seria muito útil. No Miami, eu acho que ele seria útil. No Bulls, não sei. Mas ele jogaria. Entende? Então eu só não concordo com essa parte com que o Stephen Smith diz de que isso é o início do fim da carreira do Westbrook. Eu acho que pode ser o início de um recomeço, porque eu ainda acho que o Westbrook tem lenha para queimar. Mas de fato é muito triste ver o final da carreira do Westbrook. Eu torço muito para que ele encerre bem. Torço para que ele consiga um título ainda. Eu acho que seria uma baita de uma coroação para a carreira do Westbrook. É um jogador que, apesar de muita gente não gostar, é um cara que vai ser Hall da Fama, sem dúvida nenhuma. Né? O que o Westbrook fez na NBA, poucos jogadores fizeram. Ele é, sim, um dos grandes armadores da história da liga. Não tem como tirar isso dele. Merecidamente, ele está na lista dos 75 melhores jogadores da história da NBA. Merecidamente. Merecidamente. Ah, mas forçava triple-doubles. Beleza, forçava. Mas fosse fácil fazer, já tinham feito, né? E eu te garanto, ninguém vai fazer o que o Westbrook fez. Ter mais de 3 temporadas com média de triple-double, eu acho difícil, viu? Bater o recorde de triple-doubles do Westbrook, eu acho difícil, viu? Eu acho difícil. Pode acontecer, mas vai demorar. O que indica que não é fácil de fazer. Nem o LeBron James conseguiu fazer o que o Westbrook fez. O LeBron falava que era impossível alguém quebrar o recorde de triple-doubles do Oscar Robertson. O Westbrook foi lá e fez. Então, por isso que eu acho que é triste o fim da carreira do Westbrook, mas eu ainda acho que há chance para um recomeço, tá? Eu discordo disso que o Stephen Smith disse, de que é o início do fim. Como eu disse, para mim pode ser o início de um recomeço. E para você? Você ainda acredita no Westbrook? O que você pensa sobre esse final de carreira do jogador? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha, manda para seus amigos, que é muito importante. E é isso. Obrigado, tá bom?
por essa audiência maravilhosa. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.